Lula molusco não é uma lula e nem um polvo. Nos próximos minutos eu vou te mostrar provas tão absurdas e conexões tão exatas que você nunca mais vai conseguir assistir um episódio de Bob Esponja sem sentir dó do verdadeiro exilado da história. Para tudo o que você está fazendo agora e tenta visualizar o Lula molusco. Já percebeu que ele é o único habitante daquela cidade que parece completamente deslocado? A verdade é que o cara mais ranzinza da fenda do biquíni não é apenas um vizinho chato. Ele carrega o segredo mais pesado de todo o oceano. O Lula molusco é, na verdade, o último descendente de uma civilização perdida. E antes que você ache que eu tô louco, lembra de um detalhe. O criador do desenho era biólogo marinho. Ele não erraria a anatomia de um polvo por preguiça. E se o Lula molusco tem 6 tentáculos, um nariz humanoide e uma obsessão bizarra por pão enlatado, existe um motivo biológico e histórico para isso que estava escondido na nossa cara esse tempo todo. Beleza, vamos do começo porque a base toda dessa teoria tá na ciência. O nome dele é Squidward, em inglês, que vem do squid, Lula. Mas se você perguntar para os produtores, eles vão dizer que ele é um polvo. Já começa a confusão aí. Só que tem um problema gigante nessa história. O Steven Hillenburg, o gênio que criou o desenho, não era um animador qualquer, ele era biólogo marinho. O cara conhecia o oceano com a palma da mão dele. Então me explica uma coisa, se ele sabia exatamente como um polvo funcionava, por que ele desenhou o Lula molusco errado? Bom, olha para o Lula molusco agora, conta comigo. 1, 2, 3, 4 tentáculos no chão e 2 braços, são 6, certo? Na natureza isso não existe, um polvo tem 8 e uma lula tem 10. Ah, mas foi só para facilitar a animação. Bom, muita gente diz isso, mas será? No episódio Vila dos Tentáculos, a gente vê centenas de outros seres iguais a ele, todos com 6 membros. Se Hillenburg quisesse desenhar um polvo real, ele teria feito como o polvo que aparece em episódios especiais, com 8 tentáculos e sem rosto humanoide. Agora vamos falar do nariz do Lula molusco. Cefalópodes não tem nariz, eles têm sifões por onde expelem a água. Quando você compara o Lula molusco com outros animais da fenda do biquíni, ele é o único que possui traços faciais que lembram uma estrutura óssea facial, algo que polvos não têm. Isso prova que no universo do desenho, o Lula molusco não é uma lula comum que sofreu mutação, ele pertence a uma linhagem diferente. Uma linhagem que precisava de mãos para manipular ferramentas, de um rosto para expressar emoções complexas e de uma estrutura que, curiosamente, é idêntica de uma civilização que, segundo as lendas, afundou o mar há milhares de anos. Lula molusco não é um erro de biologia, ele é um sobrevivente de uma evolução paralela, ele não pertence à fenda do biquíni. E é agora que o quebra-cabeça começa a se montar sozinho. Se a biologia já deixou a gente com a pulga atrás da orelha, o que eu vou te mostrar agora é o que realmente mata essa curiosidade. A gente precisa falar sobre o especial Atlantis SquarePants. Sabe quando você visita um lugar novo, aí sente que você já passou por lá? Foi exatamente isso que aconteceu com o Lula molusco. Enquanto o Bob Esponja e o Patrick estavam agindo como duas crianças num parque de diversões, o Lula molusco teve uma reação completamente diferente. Ele não estava impressionado, ele estava completamente feliz. Dá uma olhada nesse cara aqui, o governante de Atlântida. Agora, olha de novo pro Lula molusco. A pele azulada, a cabeça alongada, o formato do crânio, aquele nariz arqueado e proeminente que a gente discutiu agora há pouco, é praticamente a mesma pessoa. E não é uma semelhança visual por falta de criatividade dos desenhistas, é uma assinatura genética e a gente vai ver mais coisas que ligam a isso mais pra frente. Os Atlantes do desenho são representados como seres de intelecto superior, obcecados por arte, ciência e cultura, soa familiar? Um conceito na psicologia chamado estética de origem. Basicamente, a gente tende a replicar o ambiente onde a nossa espécie prosperou. E por que o Lula molusco detesta o lixo e o caos da fenda do biquíni, mas se sente um mestre renascentista quando entra num salão de mármore? É porque isso é do DNA dele. Agora a gente vai entrar num nível de detalhe um pouco mais a fundo que poucas pessoas perceberam. A gente vai falar do pão enlatado do Lula molusco. Pensa comigo, por que uma pessoa comeria pão dentro de uma lata? Parece só uma piada aleatória e boba. Mas no mundo da antropologia isso tem um nome, marcadores culturais. São pequenos hábitos ou objetos que um povo carrega consigo, não importa onde vá, para manter viva a sua identidade. Se você observar bem, o pão enlatado não é um item comum na fenda do biquíni. Na verdade, ele só aparece em 2 lugares muito específicos. O primeiro é na Vila dos Tentáculos, aquele condomínio fechado onde só mora outros Lula moluscos, e o outro único lugar que aparece o pão enlatado, onde que é? Exatamente em Atlântida. Isso faz todo sentido do ponto de vista histórico. Civilizações que enfrentam grandes catástrofes desenvolvem métodos de preservação de alimentos que durem décadas, e depois futuramente isso costuma virar tradição.
Depois de olhar para biologia, para arquitetura e até porque o cara come, a gente chega aqui na parte que realmente é triste. É aqui que você para de olhar o Lula Molusco só como um vizinho chato e começa a ver ele como um personagem trágico da história do desenho. O Lula Molusco é realmente um descendente da linhagem de Atlântida. A vida dele na Venda do Biquíni não é só chata e tediosa, é realmente um pesadelo. Imagina viver com o mundo ao seu redor entrando em conflito direto com seus valores e com a sua natureza. O Lula Molusco nasceu com um chip Atlante. Ele valoriza o silêncio, a ordem e a alta cultura e sofisticação técnica. Mas ele tá preso num lugar onde seu melhor amigo é uma esponja que frita hambúrguer gritando e o outro vizinho mora literalmente embaixo de uma pedra e não sabe o que é um clarinete. No fundo, o Lula Molusco não é o vilão da história. Ele é um nobre que perdeu o trono e agora precisa trabalhar num caixa de fast food para sobreviver, enquanto ele sonha com as colunas de mármore e as galerias de arte de uma Atlântida que ele sabe que nunca mais vai voltar a ser o que era. E depois de tudo que a gente viu aqui, fica difícil olhar para aquele moai de pedra na rua e ver apenas a casa de um cara mal-humorado. E se a gente juntar tudo isso que a gente viu aqui, a gente vai ver que o Lula Molusco deixa de ser aquele cara chato simplesmente e a gente começa a ver um cara que está sendo forçado a viver num lugar completamente diferente da natureza dele. Bom, mas agora eu quero saber de você. Você acha que essa teoria faz sentido ou você acha que eu fui longe demais? Deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião e te espero no próximo vídeo.